Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen contra Hikaru Nakamura é sempre um espetáculo e eles jogaram esses dias no torneio do Title Tuesday no chess.com e a gente vai dar uma olhada nessa partida então, que ela é espetacular. E uma dica para você que quer melhorar no xadrez, o aplicativo 8chess está com várias novidades. Além de você poder jogar contra inteligências artificiais que jogam igual ser humano para você poder treinar, você também tem aulas e puzzles e agora a gente também as aulas lidas por voz, tá? Então você tem a facilidade ali, você que não quer ficar lendo pode também agora fazer as aulas apenas ouvindo, tá bom? Baixe hoje mesmo 8chess nas principais stores. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Hikaru começa aqui com o peão do rei E4. O Magnus Carlsen responde com C5, a defesa siciliana. Cavalo em F3 foi jogado D6. Siciliana do Carlito, galera. C3, opa, variante Alapim atrasada. Por que é a Alapim atrasada? A Alapim, em geral, é isso aqui na siciliana, né? Essa daqui é a variante Alapim direto. Quando joga primeiro com cavalo em F3 e depois com C3, a gente chama de Alapim atrasada. Seguimos aqui com o lance cavalo em F6, peão atacado, bispo chega para defender, uma casa meio esquisita, mas o bispo não vai ficar aí para sempre. Cavalo C6 foi jogado, H3 primeiro controla as casas claras aqui na ala do rei para deixar o bispo não vai mais ajudar muito ali na ala do rei, né, para defender, só para atacar. E aqui E5 foi jogado pelo Carlito. Bispo C2 e agora o Magnus Carlsen aproveita e já rasga um D5, aproveita que o peão está protegido, ataca o centro e aqui D3 faz a proteção e o Carlsen joga com D4, esse Carlsen sabe das coisas, o Hikaru Nakamura também e a partida segue com bispo em A4, o melhor lance da posição. Talvez tentando trocar o bispo mal. Esse bispo aqui ele ficou meio esquisito aqui. Ele não tá gostando desses peões na frente dele. Bispo D6 foi jogado. O bispo não tem pressa de capturar o cachorro. Cavalo em A3 foi jogado roque. O Carlsen coloca o rei em segurança. E agora sim, existe uma ameaça desse cavalo sair daí e tentar deixar o bispo irrelevante aqui no jogo, né? Por isso o bispo toma, Hikaru não perde a oportunidade e depois de peão toma cavalo C4 para arriba de Carlito, que segue com o lance torre 8, não está incomodado se esse poderoso cavalo capturar o bispo que mais está parecendo aqui um peão grande na posição. A partida seguiu com o roque e agora bispo C7, ele não gostou, chamou ele de peão grande, ele falou, você vai ver só. Peão toma, foi jogado, o Hikaru Nakamura acaba permitindo aqui consertar um pouquinho a estrutura de peões do Carlsen, mas ele não fez isso por generosidade, nem por companheirismo e nem por amizade. Ele achou que isso era bom e segue com o lance bispo G5, cravando aqui a movimentação do cachorro. H6 foi jogado, bispo fica em H4, A5 jogado aqui pelo Magnus Carlsen, tirando completamente a oportunidade do cavalo jogar em A5 no futuro e talvez até mesmo ameaçando disparar com o peão. Torre C1 foi jogado, o A4 não perde a oportunidade e aqui bispo em G3 coloca pressão infinita no peão central que já tem 3 ataques e tem apenas 2 defesas e por isso o Magnus Carlsen segue com o cavalo em D7. E o bispo não ficou muito feliz, mas fazer o que? Agora foi necessário. Cavalo em E1 foi jogado e agora sai da frente do peão de F. Magnus segue com o lance dama G5, impediu o lance F4, uma vez que o bispo cai. E por isso, cavalo em F3 ataca a dama e a dama volta para D8 e cavalo em E1. O Hikaru Nakamura acabou de propor o empate, galera. Exatamente, porque se o Magnus Carlsen jogar dama G5 de novo, o Hikaru Nakamura vai jogar cavalo, o Carlsen vai voltar e eles vão repetir, vai empatar. O Magnus Carlsen não quer empatar agora não, tem muito jogo pela frente. Ele gastou nem 1 minuto dos 3 que ele tinha no começo da partida. E aqui então, o Magnus Carlsen segue com o lance dama em F6. Esse lance é bem bacana porque tá lutando pelo controle da casa central, mas também tá de olho aqui na casa de G6, que não vai ser tão fácil agora expulsar a dama dali. O peão central aqui das pretas está muito bem protegido no momento. Dama D2 foi jogado pelo Hikaru Nakamura. Muito bem, aqui mais uma vez reforçando a casa de F4. E o Magnus Carlsen segue com dama G6, tornando mais uma vez o lance F4 inviável. E por isso a partida seguiu com o lance cavalo em F3. Não sei não, acho que esse cavalo vai querer tirar essa dama daqui. O Magnus Carlsen aproveita o seu tempo extra para jogar
o lance C5. O que está acontecendo aqui, galera? Existia uma ameaça de cavalo por peão. Tem um golpe tático aqui acontecendo com o bispo solto. E por isso o Magnus Carlsen trouxe mais uma proteção aqui para o peão. Agora, o que está acontecendo aqui? 1, 2, 3 ataques, 1, 2, 3 defesas. Não dá para tomar. Por isso o cavalo H4 foi jogado, tira essa dama daí. E o Magnus Carlsen joga com dama G5 atacando aqui a dama. E dama em E2 evita as trocas. E o Magnus Carlsen segue com o lance cavalo em F8, uma vez que o peão tá bem seguro, tá bem protegido. Aonde o Carlsen vai com esse cavalo? Bom, primeiro que ele tirou aqui e saiu da frente do bispo. Vamos ver como segue o jogo. Cavalo em F3, dama atacada mais uma vez. E a dama vem para F6 agora. Foi a escolha do Carlsen. Não dama G6, porque levaria cavalo H4 de novo. E iria ter repetição, ele não quer empatar. E cavalo H4 foi jogado de qualquer maneira. E o Carlsen fala, para com essa besteira, já faz um lance diferente aqui para evitar a repetição. Rasga um G5, permitindo aqui cavalo em F5, que parece um lance errado. Não parece que o Nakamura pendurou o peão? Mas provavelmente ele não pendurou o peão. Então vamos ver como segue o jogo. Bispo por F5 foi jogado e aqui dama em F3. É claro que o Hikaru Nakamura tinha uma cartada na manga. Crava agora aqui o bispo. A dama tá em defesa. Isso só funciona porque a dama tá em defesa. E agora cavalo G6 foi jogado. E o Hikaru Nakamura recupera o seu material com peão toma, mantendo o cavalo atacado. E o Magnus Carlsen joga cavalo em E7. Bela manobra que coloca pressão no peão de F5, que parece não ter defesa. Será que o Hikaru Nakamura fez besteira? O Hikaru segue com uma ideia bastante interessante com o lance cavalo D2. Carlsen não perde a oportunidade, rasga o ataque, captura o peão. E o Nakamura fala sem problemas, porque agora tá caindo também o peão aqui de C5, né? Quando o cavalo saiu daí, teve esse ataque descoberto. Por isso, torre por C5 foi jogado recuperando material. Magnus Carlsen segue capturando a dama. O cavalo já estava preparado para a recaptura. E agora sobrou um ataque aqui de 3 peças aqui para cima do Magnus Carlsen, que tem o bispo atacado e apenas uma defesa no peão. Será que tem saída a essa posição? Carlsen encontra o único lance, bispo D6, notem que a torre não consegue atacar o bispo. Bela configuração, a torre tem que sair daí. Torre B5 foi jogado e agora sim o Carlsen aproveita e faz o lance F6. Parece que o Carlsen defendeu tudo, só que não, porque o Hikaru me encontra o lance cavalo por peão. Mais uma vez o tema aqui da cravada, né, tá acontecendo. E ao primeiro olhar, se você bater o olho aqui, galera, o Hikaru tá com quase 3.400 de rating, o cara é um monstro, né? Se você bate o olho aqui, você fala assim, cara, as brancas devem estar melhores. Elas acabaram de ganhar um peão, tem o tema da cravada, as peças são ativas, mas tem um pequeno problema. Se você um olhar mais frio, o bispo aqui não está muito feliz, né? Pelo menos por enquanto. Por isso que seria ótimo se o Carlsen capturasse o cavalo. Aqui sim as brancas iam começar a gostar do jogo. E aqui sim a gente veria vantagem com um peão a mais, porque o bispo ganhou vida. Mas aqui mesmo com um peão a mais, a avaliação dá que as pretas estão bem aqui. Vamos ver. É por conta que esse bispo não está jogando. A partida segue com o lance torre de E em B8. O Carlsen completamente ignora o que está acontecendo aqui. Parte para cima da torre que está atacada agora. E aqui torre em E1 foi jogado. Mais uma vez agora colocando não apenas pressão na casa de E4, mas também pressão aqui na coluna E. E por isso o Magnus Carlsen já joga um rei F7, já traz uma proteção aqui para o cavalo. E aqui temos trocas. Torre por B8 foi jogado e torre por B8, né? Galera, esse cavalo continua não podendo ser capturado, por isso ele tá aí há tanto tempo. Mas aqui o Hikaru Nakamura deveria cuidar desses peões primeiro. Jogar um lance frio do tipo torre E2, sem se preocupar com o peão pro cavalo, porque ainda não é possível fazer esse lance. E mesmo que se jogasse um bispo C5, aqui sim o cavalo poderia voltar para a casa de F3 e a partida vai embora, com chances para os dois lados. O Hikaru com um peão a mais e o Stockfish puxando o saco do Carlsen, falando que tá melhor para as pretas mesmo com um peão a menos. Esse não é normal, esse Carlsen, né? Ele joga tranquilo com um peão a menos aqui e confiante. E o Stockfish fala, é isso mesmo, e tá melhor, viu? É bizarro, é bizarro.
Bom, a partida seguiu com um erro aqui pelo Hikaru Nakamura. Cavalo em F3. Não, Hikaru! O que será que ele tá vendo aí? É claro que ele sabia que o Carlsen ia capturar. Será que ele pensou em alguma coisa? Torre por peão foi jogado. Claro que o Hikaru tinha uma na manga, né? Segue avançando aqui o peão. E agora são 1, 2, 3, 4 peças atacando esse peão que continua subdefendido. Mas o Magnus Carlsen sempre tem uma cartada. Segue com o lance bispo B4 e agora a ameaça de capturar o peão é real. O bispo não está mais caindo aqui em D6. Esse lance vem com o tempo sobre a torre e a torre vem para casa de E4. Nessa posição, o Magnus Carlsen tem uma sequência muito forte, mas ele acaba não encontrando aqui o tema, galera. Tem um tema muito bacana, mas agora o Carlsen já tem 44 segundos, o Ricardo 37, e ele não conseguiu encontrar essa ideia muito bacana, que é um combo, começando com F5, atacando a torre, depois de torre por peão F4, e o bispo não tem mais casa. Rafa, tem sim, tem essa casa. Na verdade, não tem, porque essa casa tira a casa de fuga do rei, que começa a ter tema de mate na fileira do fundo. Para não levar mate, teria que cobrir de torre, mas vai cobrir de torre, vai perder material, e o cavalo nem pode capturar, porque aí vem mate mesmo, uma torre limpa a mais pode abandonar, né? Então F5 era bem forte aqui. E, no entanto, Magnus Carlsen não encontrou, seguiu com o cavalo em F5. E agora o Hikaru finalmente conseguiu ir para cima desse peão que ele tanto sonhou a partida inteira em capturar esse peão, né? Magnus Carlsen segue com o lance cavalo por bispo, indo para as trocas, peão toma. E aqui A3 foi jogado, avançando um pouquinho mais aqui com o peão, deixando o peão seguro. Agora o bispo pode sair daí se precisar, para a torre poder capturar o peão de A2. Por isso a partida segue com rei H2 e agora bispo C3. Bom lance, um lance que, além de tudo, defende, ataca e também ataca o peão aqui de A2. Hikaru vai na luta, segue com o lance torre em E3 e o Carlsen faz a proteção agora com o lance torre C2, mantém o bispo protegido. O peão toma, foi jogado, o rei toma e aqui o Hikaru conseguiu equilibrar, hein, galera? O cara não é fraco, não. O Magnus Carlsen estava melhor na posição, mas o Hikaru Nakamura conseguiu aqui ficar na luta. E mesmo com um peão a mais no final, com quase não tem nenhuma peça sobrando, eu acho que se sobrar rei e peão contra rei, o computador vai dar que tá um pouquinho melhor pro Carlsen. Só pode. Você fala, Rafa, mas não é possível isso. Só o rei não dá para ganhar contra rei e peão. Não sei, talvez o Carlsen consiga ganhar. Tá aí uma afirmação polêmica, mas eu acredito piamente nisso. Agora é o seguinte, galera, o Hikaru aqui, é curioso que ele só tem um lance bom na posição. Você fala assim, pô, mas o cara tem um peão a mais, ele só tem um lance bom na posição. Por conta do peão passado, né? Ele tem um peão a mais, mas tem um peão caindo e esse peão pode promover. Por isso o melhor lance seria cavalo aqui em E1, dificultando a situação aqui da torre, porque ela tem que continuar defendendo o bispo. Então aqui, ou iria para as trocas aqui e tentaria jogar esse final, que dá para empatar, mas os mestres conseguem empatar isso com certa tranquilidade. E se tirasse a torre, você poderia jogar, por exemplo, cavalo aqui em D3, aqui só mostrar uma possível continuação, e depois de torre A1, torre E2 defenderia, chances para os dois lados, né? Seria a melhor continuação, mas o Hikaru Nakamura faz o lance G4, e esse lance tem um ponto em errado. Ao mesmo tempo que esse lance impede a entrada do rei, isso parece bom, ele abre o rei, e esse bispo que precisa sair, porque a torre quer capturar o peão, mas não pode capturar o peão, porque senão o bispo, né, vai ser capturado. E agora ele tem uma possibilidade de dar cheque no futuro. O Magnus Carlsen não perde tempo, segue com o bispo B4. E depois de torre E4, o Hikaru Nakamura ignorou completamente que o bispo consegue sair com o tempo e vai cair esse peão. Game over. Magnus Carlsen segue com bispo cheque, rei G1, torre por A2, igualando o material. Rafa, mas só igualou, porque game over. Agora vai empatar. Nada disso, olha a avaliação do Stockfish, já falando que o Carlsen tem quase uma torre a mais aqui de vantagem. Cavalo D4 foi jogado, ameaçando ganhar o bispo, mas o Magnus Carlsen segue com o lance bispo C5. Rei H2 sai da cravada e agora a torre D2. Não apenas atacando o cavalo, mas ganhando um tempo para avançar o peão.
Aqui o Hikaru Nakamura segue com o cavalo B3 e esse lance parece muito bom, só que não, porque o bispo sai primeiro com cheque e depois dá tempo de tirar a torre, por isso o rei G1 foi jogado e agora simplesmente torre D3, torre B2 também seria um ótimo lance, torre D3 foi jogado atacando ele Cachorro, que segue agora com o cavalo D4, mais uma vez ameaçando aqui essa sequência. Mas nessa posição o Magnus Carlsen não perde a oportunidade e vai para o lance de arremate, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate vale a pena, aqui não dá chance nenhuma para o Hikaru e eu espero que você tenha encontrado aqui o golpe tático, né? Torre por cavalo, meus amigos, e nessa posição o Hikaru Nakamura abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, apesar de ser uma lenda, o Hikaru Nakamura, ele também tá diante do GOAT, né, da maior lenda da história, Magnus Carlsen, são dois gigantes, que beleza ver esses caras jogando, né, é muita emoção mesmo. E aqui, torre toma, bispo vai cravar e o rei não consegue chegar a tempo, né, aqui tranquilamente você vai fazer dama e em poucos lances aqui, poucos mesmo, estaria dando checkmate, né? Então o Carlsen teria tempo de sobra aqui para dar esse checkmate, por isso que o Hikaru acabou abandonando. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, ver a precisão dos jogadores. 91.8, todo mundo de Papai Noel, aqui o Magnus Carlsen Papai Noel, o Hikaru Papai Noel, 91.8, jogou melhor. O Hikaru Nakamura jogou muito bem, jogaram equilibrado, ainda assim o Carlsen ficou melhor, o Hikaru conseguiu se defender, mas no finalzinho é o que sempre acontece, né? O Magnus Carlsen acaba sobrejogando, acaba se sobressaindo aos seus adversários. Muito bem, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!